Bem-vindo ao nosso canal de Tudo um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Cleópatra menos poder, inteligência e estratégia política no Egito Antigo. Cleópatra Sete Filopator. A última rainha do Egito Antigo permanece como uma das figuras mais fascinantes e complexas da história mundial. Muito além da imagem romantizada, construída por séculos de literatura, teatro e cinema, Cleópatra foi uma governante altamente capacitada, dotada de inteligência rara, profundo conhecimento cultural e uma notável habilidade política. Em um período marcado por intensas disputas de poder, tanto internas quanto externas, ela soube utilizar estratégia, diplomacia e carisma para defender a soberania egípcia diante da expansão romana. Sua trajetória revela não apenas a força de uma mulher em um mundo dominado por homens, mas também a sofisticação política do Egito helenístico. Nascida em 69 a.C., Cleópatra fazia parte da dinastia ptolemaica, de origem macedônica, estabelecida no Egito após a conquista de Alexandre o Grande. Diferentemente de muitos de seus antecessores, que se mantinham culturalmente distantes da população egípcia, Cleópatra buscou uma aproximação real com o povo que governava. Ela aprendeu a língua egípcia menos um feito incomum entre os ptolomeus, e se apresentou como a reencarnação viva da deusa Isis, fortalecendo sua legitimidade religiosa e política. Essa escolha não foi meramente simbólica, mas uma estratégia consciente para consolidar seu poder interno. A inteligência de Cleópatra se manifestava de múltiplas formas. Fontes históricas indicam que ela dominava diversos idiomas, incluindo grego, egípcio, latim, aramaico e possivelmente hebraico e etíope. Essa habilidade linguística permitia que se comunicasse diretamente com líderes estrangeiros, diplomatas e povos aliados, sem a necessidade de intermediários. Em um mundo onde a informação era poder, essa capacidade colocava Cleópatra em uma posição privilegiada, permitindo-lhe negociar de forma mais eficaz e interpretar nuances políticas com precisão. O contexto político em que Cleópatra ascendeu ao trono era extremamente instável. O Egito, embora ainda rico e culturalmente influente, encontrava-se enfraquecido militarmente e cada vez mais dependente de Roma. Disputas internas na família real, alianças frágeis e a pressão constante do expansionismo romano criavam um cenário desafiador. Cleópatra assumiu o poder inicialmente ao lado de seu irmão Ptolomeu XIII, como ditava a tradição, mas rapidamente surgiram conflitos entre ambos, culminando em sua expulsão temporária do trono. Foi nesse momento crítico que Cleópatra demonstrou sua notável capacidade estratégica. Exilada, ela reuniu aliados e recursos para reconquistar o poder, compreendendo que o apoio romano seria decisivo. Sua aproximação com Júlio César não deve ser interpretada apenas sob uma ótica romântica, mas, sobretudo, política. Ao alinhar-se a um dos homens mais poderosos de Roma, Cleópatra garantiu não apenas sua restauração ao trono, mas também a preservação da autonomia egípcia, por mais alguns anos. A relação entre Cleópatra e Júlio César foi marcada por interesses mútuos. Para César, o Egito representava uma fonte estratégica de grãos e riqueza. Para Cleópatra, Roma era uma ameaça que precisava ser cuidadosamente administrada. A habilidade da rainha em se posicionar como aliada, e não como súdita, revela sua compreensão profunda das dinâmicas de poder internacionais. O nascimento de seu filho, Ptolomeu sem ser menos conhecido, como Cesarião, reforçou ainda mais essa aliança. Ao mesmo tempo em que simbolizava a esperança de continuidade dinástica, após o assassinato de Júlio César, em 44 a.C., Cleópatra enfrentou um novo cenário político. Roma mergulhou em uma guerra civil e, mais uma vez, o futuro do Egito estava em jogo. Foi então que ela estabeleceu uma aliança com Marco Antônio, um dos membros do Segundo Triunvirato. Assim como no caso de César, sua relação com Antônio foi tanto política quanto pessoal. Juntos, eles buscaram criar um eixo de poder no Oriente que pudesse rivalizar com Roma Ocidental, liderada por Otaviano. Cleópatra utilizou com maestria a imagem, o simbolismo e o cerimonial para reforçar sua autoridade. As célebres entradas triunfais,
os rituais públicos e a associação constante com divindades não eram excessos de vaidade, mas instrumentos políticos cuidadosamente calculados. Ao se apresentar como uma soberana divina, ela reafirmava a centralidade do Egito e desafiava a visão romana de superioridade cultural e política. No campo econômico, Cleópatra também demonstrou grande competência administrativa. O Egito continuava sendo um dos celeiros do Mediterrâneo, e o controle da produção e distribuição de grãos era uma poderosa ferramenta diplomática. A rainha implementou políticas para estabilizar a economia, combater a corrupção e garantir o abastecimento, fortalecendo o Estado em um período de constante ameaça externa. Apesar de suas habilidades, Cleópatra enfrentava forças avassaladoras. Otaviano, futuro imperador Augusto, soube explorar a propaganda de forma extremamente eficaz, retratando Cleópatra como uma sedutora estrangeira que manipulava líderes romanos e ameaçava a ordem tradicional. Essa narrativa, profundamente marcada por preconceitos de gênero e xenofobia, teve grande impacto na opinião pública romana e contribuiu para o isolamento político de Marco Antônio. A derrota naval na Batalha de Ácio, em 31 AC, marcou o início do fim para Cleópatra. Ainda assim, mesmo diante da derrota iminente, ela tentou negociar, reorganizar forças e preservar o futuro de seus filhos. Sua morte, tradicionalmente associada ao suicídio por meio da picada de uma serpente, permanece envolta em mistério, mas simboliza a recusa em ser exibida como troféu de guerra e a preservação de sua dignidade como rainha. O legado de Cleópatra vai muito além de seu fim trágico. Ela representa a última tentativa de resistência do Egito Antigo frente ao domínio romano e o encerramento de uma civilização milenar como potência independente. Sua vida desafia narrativas simplistas e convida a uma leitura mais profunda sobre liderança feminina, inteligência política e adaptação estratégica em tempos de crise. Ao longo dos séculos, Cleópatra foi frequentemente reduzida a um estereótipo de beleza e sedução, obscurecendo suas reais conquistas. No entanto, análises históricas mais recentes têm resgatado sua imagem como uma estadista habilidosa, culta e estrategista. Ela compreendia que o poder não se sustentava apenas pela força militar, mas pela diplomacia, pela construção de alianças e pelo domínio da narrativa. Cleópatra foi, acima de tudo, uma governante que soube utilizar todas as ferramentas à sua disposição, intelectuais, culturais, políticas e simbólicas, para defender seu reino. Sua história continua relevante não apenas como objeto de estudo histórico, mas como exemplo atemporal de liderança estratégica em um mundo complexo e hostil. No cruzamento entre Oriente e Ocidente, tradição e inovação, poder e sobrevivência, Cleópatra permanece como um dos maiores ícones da inteligência política da antiguidade. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.